Fizeram os cálculos de ontem que eu passei? Fala a verdade. Tá, vocês vão fazer esse cálculo para segunda-feira me trazer ele. Segunda-feira vai ser nossa aula de revisão e eu vou marcar a prova. Vou conversar com o CETEC para ver que dia marca a prova. E aí a gente faz a revisão na segunda e qualquer coisa, se não der tempo de terminar a revisão na segunda, a gente faz na terça também uma segunda aula de revisão para deixar tudo prontinho para vocês concluírem esse semestre em ventilação, ok? Alguém deu uma olhada na NR22 nos quesitos que eu pedi? Também não, né? Pronto. Mas já tá no caminho, falta só ter tempo para ler, né? Uhum. É justamente isso que eu queria que vocês confrontassem. O que eu falei com o que estava lá. Né? Tá vendo o slide aí? Ventilação secundária natural. Pronto. Ventilação secundária natural. Em obras subterrâneas, o dimensionamento do sistema de ventilação constitui o primeiro passo para uma segurança e saúde dos trabalhadores, na frente de escavação. A execução da obra de túneis enfrenta o desafio natural da falta de ventilação, dado que a circulação do ar natural nesse ambiente é insuficiente para vencer as emissões de gases nocivos aos trabalhadores, emitidos pelos equipamentos de escavação e de apoio. Alguém de vocês lembra quanto de oxigênio, qual o nível mínimo de oxigênio permitido para nós ficarmos num ambiente de trabalho, numa mina subterrânea? Alguém lembra aí? Bom, para quem não lembra é 19%, né? O máximo 22%, o mínimo 19%, o máximo 22%. Por esse motivo, as empresas lançam mão de tecnologias cada vez mais avançadas de ventilação com o objetivo de suprir essa demanda. Hoje nós temos software praticamente para gerir toda a mina, né? Um dos softwares bem usados e mais famosos em mina é o Mastermind, que o pessoal utiliza bastante nas empresas, que faz o controle, desde saída de equipamento, entrada de equipamento da mina, ciclo de produção, qual equipamento basculhou, ciclo de ventilação, se tá funcionando ou não, é um dos mais utilizados. Ele já é um software bem abrangente, ele vem trazendo todas as informações do corpo de uma mina, né? De acordo a estrutura do software, ele pode te passar a quantidade de pessoas que está no ambiente de trabalho, onde foi desmontado, se teve vibração de solo ou não. É um software totalmente independente e ele traz o monitoramento da mina em tempo real. É um software bem abrangente mesmo. Todavia, especificar o diâmetro da tubulação, bem como a potência dos sistemas, requer análise de muitas variáveis, né? Bom, o diâmetro de tubulação. Nós trabalhamos lá na mina com um diâmetro de tubulação lá. Alguém lembra qual é a medida? Se alguém lembra, por favor, fala aí. Alguém lembra qual é o diâmetro da medida de tubulação lá da mina? É o de 1000 milímetros, ok? Trazendo para metros, ele vai dar 1 metro. É de 1000 milímetros e trazendo para metros, ele vai dar 1000 metros. Geralmente, galerias de desenvolvimento, galerias de circulação trânsito livre, ele tem um diâmetro mais avantajado.
Galerias de sondagem e galerias de pesquisa, são galerias de pesquisa, eles têm um diâmetro menor, geralmente entre 700 e 500 milímetros, que vai dar de 70 centímetros a 50 centímetros. Então, as galerias de desenvolvimento e de circulação, as galerias principais, rampa principal e demais, geralmente é 1000 milímetros, utilizado na maioria das empresas. Existe tubulação de maior porte, existe dutos bem maiores, mas os mais utilizados são os de 1000 milímetros. O dimensionamento começa com uma análise de dados da obra, fornecidos pela construtora. Itens como a quantidade de equipamentos que operem na frente de trabalho, escavadeira, carregadeiras e outros. Sistemas adotados no transporte de material ou escavado, por meio de vagões ou caminhões. Esses dados, a empresa, quando ela vai solicitar a compra de um ventilador e de dutos de ventilação, quer seja eles rígidos ou de insuflamento, a empresa tem que passar os dados, tamanho da seção da galeria, comprimento da galeria, tipo de ventilador que vai ser utilizado, se não já tem ventilador, o escopo do projeto do qual vai ser utilizado. Então, a empresa tem que passar esses dados para que o fabricante direcione um ventilador adequado para aquele projeto. Caso não tenha em mãos esses dados, providenciar para poder fazer essa ligação e solicitar ventilação e dutos. Hoje nós temos um supervisor específico para ventilação, um perito em ventilação, que fica bem mais fácil. O supervisor de mina não se envolve tanto com o sistema de ventilação, porque tem um supervisor específico, um perito em ventilação, que ele é quem administra a ventilação para nós. Então fica bem mais fácil. Com todas as emissões de poluentes produzidos pela queima de diesel dessa máquina, figuram como os principais fatores e se considerar no cálculo da potência da ventilação. Bom, e qual é o principal poluente que a queima do diesel solta? Alguém sabe me informar? Gás carbônico, muito bem. Quem foi que falou gás carbônico aí? Marcos, deixa eu anotar aqui, Marcos. Ganhou um ponto com o professor, Marcos. Pronto. O comprimento do túnel também é muito importante para antecipar possíveis variáveis, como acesso à frente de escavação, estabelecimento das derivações e dos postos de ventilação, entre outros detalhes. Acrescenta-se através de variáveis que devem ser analisadas. Todas as variáveis, se vocês lembram de ontem que eu falei, o que influenciava, quais eram as variáveis que influenciavam para a condição de ar mandado do ventilador, agora nós estamos pensando aqui das variáveis de condição de ar de todo o sistema de ventilação. De ontem o ventilador era paletas, era curvatura, era número de paletas, era a rugurosidade da mina. Aqui nós estamos falando de um todo, de um montante todo, o sistema todo complexo da ventilação. Ok? Como o tipo de duto a ser adotado, o seu diâmetro, o método de escavação e a temperatura local. E a altitude na qual se desenvolve o projeto. O layout do túnel, assim como suas implicações quanto à curva e cotovelos, também devem ser avaliados, além das transições e desvios para onde o ar será levado. Todas as vezes que nós tivermos uma mina muito cheia de curva, muito cheia de cotovelos, muito cheia de curvaturas, vai impactar na minha ventilação, porque vai ter atrito do sistema de ventilação, da massa de ar mandada pelo sistema de ventilação com a rocha. Então vai gerar um atrito, eu vou ter perdas em massa de ar que vai chegar até o fundo da mina. O layout do túnel
assim como suas implicações quanto às curvas, cotovelos também devem ser avaliados, além das transições e desvios para onde o ar será levado. Vale acrescentar que o conhecimento da extensão do túnel e do seu diâmetro permite o uso de monogramas que fornecem uma ideia rápida das perdas de pressão do sistema. Um método mais preciso é o cálculo da inter-relação entre a pressão e o vazamento. De acordo com especialistas, o vazamento é um fator muito importante em túneis. Logo, e com alta pressão, como um sistema auxiliar de ventilação em minas. Bom, todas as vezes que há perca de ar, perca de pressão, há um vazamento, esse vazamento vai provocar isso, perca de ar, perca de pressão. Todas as vezes que houver essa perca de ar, perca de pressão no sistema de ventilação, vai impactar aonde? No fim da mina, na frente de trabalho, aonde chega a ventilação mais deficiente. Né? O que é que vai acontecer? Não vai ter a troca desejada de calor, não vai ter a sucção da poeira e dos gases inerentes ali naquela mina devido à detonação. Então, todas as vezes que tiver vazamento de ar, quer seja duto de ventilação desacoplado, sansuí rasgado, portão de ventilação, portas corta-vento abertas, ou janelas de desobstrução abertas, né? Então, todas as vezes que houver isso, vai ter perca de ar na mina. Então, a ventilação vai ficar deficiente. Temos que cuidar e ter o máximo de cuidado para que seja sanado todos esses vazamentos, para que a ventilação fique ok e chegue no fundo da mina o mais eficiente possível. O dimensionamento também leva em conta a determinação do volume do ar fresco. Deslocado para a frente, tem alguém dizendo que está tentando entrar aqui, não está conseguindo, deixa eu ver quem é. Aí. Pronto. Deixa eu voltar. Tais perdas acontecem ao longo da distância percorrida desde a entrada do túnel por onde entra o ar fresco até a frente de escavação, onde o ar viciado precisa ser retirado. Sua avaliação é fundamental para especificar o tipo de ventilador mais adequado à opção. Bom, o que é para vocês o ar viciado? Alguém sabe me dizer o que é? Alguém aí arrisca dizer o que é o ar viciado? Não, o ar viciado é aquele ar que fica preso lá embaixo no fundo da mina. Ele tá contaminado. O ar viciado é um ar contaminado, né? Nós chamamos de ar viciado. E ele é contaminado, então ele tem que ser expurgado para fora da mina através do sistema de ventilação. Para obter uma avaliação precisa desses valores de vazamento e perda por fricção, há de se considerar o tipo de acoplamento a ser usado, a sua quantidade ao longo do túnel. Quanto mais pano de ventilação, quanto mais duto de ventilação eu abrir, quanto mais duto de ventilação eu acoplar no meu sistema, mais pressão, mais vazão eu vou perder, né? Porque o ar vai chegar mais fraquinho lá, vai chegar quase morto lá na frente de trabalho. O ideal é que mantenha... Oi, pode falar. Isso, com certeza, Júlio, com certeza. Nesse caso, aí a gente entra com o ventilador, é o que eu ia acabar de falar, né? Quanto mais você tiver necessidade de expandir o sistema de ventilação, o pano, ao invés de você lançar pano, é melhor você colocar um sistema de ventilação auxiliar
uma ventilação secundária para que ele faça o ar chegar lá com mais pressão, para que faça essa troca o mais rápido possível. Ok? A qualidade dos dutos montados em métodos de escavação também figuram entre os fatores determinantes no cálculo da ventilação. O rol dos itens observados nesse momento não se limita apenas à presença de gases nocivos aos trabalhadores, mas também à poeira, ao calor e outros fatores. Né? Alguém sabe me dizer, além da poeira, calor e dos gases, quais os outros fatores que incidem que eu preciso de ar na mina? Esses três aí eu já citei: calor, gases e poeira. Oi. Dos equipamentos de detonação, né? O mais importante vocês estão esquecendo, que é o oxigênio, que é com que nós respiramos, né? Sem o oxigênio não tem como ninguém ficar lá dentro. É um ambiente saturado. Se tiver abaixo de 19%, nós não tem condição de ninguém ficar lá dentro. Logo, logo você vai estar com dor de cabeça, com náuseas, com alguns sintomas que é da perca de oxigênio. E aí tem que ser retirado com urgência da área. Eu tirei uma vez um colaborador, ele era operador de pá carregadeira, não vou citar nomes, ele era operador de pá carregadeira e a frente estava muito poluída e eu cheguei para o primeiro para carregar, na época eu era motorista de caminhão. Cheguei para o primeiro para carregar e vi a zoada da pá carregadeira funcionando e tal. Daqui a pouquinho parou, eu digo, eu acho que fulano desceu do equipamento. E aguardei uns 5 minutos mais ou menos e nada da máquina vinha. Aí eu desci do caminhão, fui lá. Quando cheguei lá, ele já estava desacordado no chão. Aí chamei um colega e nós retiramos ele foi para o serviço médico. Foi isso. Os gases, altos demais, altos níveis de gases, e acabou que ele passou mal, né? Então, é preciso que vocês estejam atentos, que os operadores estejam atentos, né? Se está num ciclo de trabalho ali e o colega sumiu, demorou de retornar, o quê? Desce o equipamento, cara, e vai lá ver, porque pode ter sido isso, uma baixa concentração de oxigênio e o cara desmaiou, e se você não tirar ele em questão de minutos, ele morre. Aí é muito rápido para morrer. Então fiquem atentos com isso, porque a falta de oxigênio ela é séria. Quando acaba o oxigênio em um determinado ambiente, se vacilar, se tiver outros gases, é questão de segundos, você cai e morre, se não tiver alguém ali para lhe puxar. O cálculo do volume. Oi. Sim, bastante. A água ela tem um grande papel. Né? A água ela tem um grande papel. Além de umectar a área, né? Molhar toda a área para fazer com que a aglomeração de microparticulados se assente, ou seja, baixar a poeira, né? Ela tem a função de descalçar a rocha quando a água tem uma pressão boa, rocha semi-solta, no teto ou nas laterais. Ela tem a função de lavar, para que vocês possam avaliar se tem, é o chamado choco ou não, tem fragmentos de rocha para cair, né? E ela serve também como forma de fonte de oxigênio. A água é rica em oxigênio, então ela leva oxigênio para dentro da área também. Né? Então é muito importante o papel da água. Todas as frentes é muito importante que se tenha água, se tem uma mangueira ali, uma ponteira com uma mangueira apropriada para a utilização, né? Uma ponteira para abatimento de choco, sistema de ventilação adequado, sistema de comunicação funcionando. Eu não sei como é que anda a comunicação lá. Na minha época, via rádio, tinha alguns pontos que era precário, eu não sei hoje. Mas é importante que se tenha sistemas operantes para que se dê uma boa condição de trabalho ao colaborador. O cálculo do volume de ar, também deve considerar a presença de gases explosivos provenientes do solo. Os gases explosivos provenientes do solo, quais são? Alguém sabe me dizer? Gás gerado por detonação. Valendo um ponto aí, quem disser agora.
os gases gerados por detonação. Amônia, o que mais? Qual mais? Sim, o que mais? Tem outro, que é gerado também. CO2 é combustão de diesel. Tem outro. Quem falou amônia aí? E dióxido. Damares ia falando aí, cortaram, foi o que, Damares? Você ia falando aí, cortaram. Ah, tá. Quem pediu a solicitação aqui, eu liberei. Eu acho que quem não está conseguindo deve ser problema da internet deles lá. Deve ser alguma coisa da internet deles, porque vocês estão aqui, tá boa a internet aí, não tá caindo nem nada, não tá? Deixa eu ver, se eles mandarem a solicitação aqui, eu estou monitorando. Se mandarem a solicitação, eu aceito. Vamos dar continuidade. Em determinadas obras de túneis, como as dotadas de poços intermediários, os especialistas indicam o uso de sistemas auxiliares de ventilação reversível, já que a existência de novos pontos de entradas e saídas do ar pode comprometer a ventilação calculada. A ventilação que vocês trabalham aí, quem trabalha na mineração aí, a ventilação que vocês trabalham aí, ela é reversível ou irreversível? A ventilação que vocês trabalham, para quem trabalha na mineração, a ventilação que vocês trabalham, ela é reversível ou irreversível? Traduzindo, ela pode ser tirada a qualquer momento ou ela fica lá estática e não sai mais, nunca mais, a não ser que vai desmobilizar a área. Ela é reversível, né? Isso. Volte e meia ela vai mudando com o avançar da frente, com o avançar da galeria, do corpo minerário, ela vai mudando para que se acompanhe, o sistema de ventilação chegue com eficácia na área, não é isso? Então ela é reversível. Também recomendada a adoção desse tipo de sistema em situações de emergência. Uma alternativa é adotar dutos flexíveis com ventiladores na boca do túnel e outra na face de escavação. Em condições normais, somente os ventiladores de boca de túnel trabalham, e em casos emergenciais eles são desligados e os da face de escavação são ligados. Esse procedimento, segundo especialistas, resulta em maior eficiência de retirada de ar, fumaça do interior do túnel. Para vocês aí que trabalham já estão na atividade na mina, o nosso sistema de ventilação lá, como é que ele funciona? Funciona os de fora da mina com o duto mandando para dentro da mina ou de dentro da mina mandando ar para fora? Digam aí. Certo. E não tem sistema nenhum para ajudar essa ventilação? Tem exaustor e reses, né? Ali no 670 é frio e tem muita ventilação na entrada da mina ali. Tem um portão de ventilação. Isso. Ali a ventilação é natural e ela tem sistema de umectação ou ela é seca?
Alguém sabe dizer? Ela tem sistema de umectação ou ela é a seco? Ela é a seco, ela não tem sistema de umectação. A frieza que você sente ali é da região mesmo, então ela é a seco. Em condições normais, somente ventiladores de boca de túnel trabalham e em caso de emergência eles são desligados. Ou seja, no caso da empresa aí que vocês trabalham, acontece isso, só que não é condição de emergência, né? Eles trabalham, eles optaram por trabalhar dessa situação por fazer uma troca mais rápida para dar continuidade ao turno, já que os desmontes são feitos nos intervalos de turno. Uma variação desse método, de acordo com especialistas, é o uso de ventiladores reversíveis na boca do túnel, acoplado a uma tubulação rígida. Tal sistema pode ser aplicado para criar uma ventilação reversa, eliminando a necessidade de realizar essa tarefa com os ventiladores da face de escavação. Por outro lado, essa solução demanda o uso de dutos rígidos que aumenta o custo do sistema e torna sua instalação mais complexa. A terceira alternativa consiste em instalar sistemas separados de sopro e exaustão que oferece o benefício de redundância na ventilação. Essa opção também pode ser usada para extrair a poeira e os gases gerados pela explosão na frente de escavação, melhorando a qualidade do ar e o tempo do ciclo de operação. Se os dois sistemas estiverem trabalhando simultaneamente, alguns cuidados devem ser tomados para garantir o correto balanceio na vazão do túnel, né? Vamos ver quais são esses cuidados. Na escavação mecanizada, com o uso de toneladas de tunnel bore, alguns dispositivos são utilizados no sistema de ventilação para controlar a sua velocidade. É nada mais, nada menos, pessoal, aí de que uma planta de ventilação, onde ela vai controlar a umidade da mina, né? O calor, a troca gasosa, vai controlar tudo da mina, como se fosse um sistemazinho que ele está ali monitorando e ele vai dosando, é um conta-gotazinho que ele vai dosando o que ele quer na mina. A umidade programada pela planta vai cair lá na frente do serviço e vice-versa. Então eu vou ter que ter aspersores, eu vou ter que ter sopradores, para se tiver muito úmido soprar para secar mais, para manter isso aí. É um sistema muito complexo, muito caro, porém muito eficaz. Usa-se muito ele em mineração de carvão. Nas escavações convencionais, por explosão que adotam o sistema de Natem New Australian Tunneling, o variador é igualmente útil, pois... Deixa eu ver o que está pedindo aqui. Igualmente útil, pois se não houver a retirada programada de gás, ele trabalha lá na potência mínima estabelecida. Quando acontece uma detonação, por um exemplo de dispositivo, mas passa a operar no máximo de potência. Todas as vezes que tiver, quando se tem uma planta de ventilação instalada e ela tem um software programado para controle, todas as vezes que tem detonação, essa planta ela recebe um pico, ela acelera automaticamente a sua geração de massa de ar para limpar a mina mais rápido, para tirar os gases e as micropartículas, poeiras, né, particulados da área. E para umectar também, né? Então ele acelera isso para que eu possa ter o acesso à mina mais rápido. Acabou esse período de desmonte, fez a liberação, fez as medições, tudo ok, desacelera novamente e deixa a níveis que estão pré-programados já de ar mandado para dentro do interior da mina. Como eles são menos propícios a acidentes que possam danificar os dutos, também se caracterizam a presença menos de vazamentos no sistema de ventilação, conforme explicam os especialistas. Suas observâncias se baseiam
no acompanhamento que a ABC realiza em seus diversos projetos de obras de túneis, realizados por diferentes métodos construtivos, oferecendo valores relacionados à vazão, vazamento e pressão de sistemas. As medições alimentam um banco de dados que contribui para o dimensionamento de futuros projetos. Junto com a experiência do campo da empresa, esses dados possibilitam um estudo mais aprimorado do sistema de ventilação. Bom, aí é quando eu tenho a planta, né? Quando eu tenho a planta, eu vou colhendo dados, picos de ventilação, baixas, quedas de ventilação, vou colhendo dados ali, aonde a ventilação está mais frequente, onde está mais escassa, vou colhendo todos os dados possíveis, vou mantendo um banco de dados para eu gerar futuros projetos, para que no futuro eu consiga melhorar a minha ventilação, que é o que tem impactado bastante hoje, além dos tão bem falados softwares apropriados para sistemas de ventilação. A tecnologia tem ajudado também no desenvolvimento de aparelhos de ventiladores mais eficientes, mais voltados para cada situação. O acompanhamento é feito com a finalidade de permitir que o projeto possa ser adequado à medida que se desenvolva a abertura do túnel, afirma Orlando Becker, que é um dos especialistas, um dos maiores especialistas em ventilação do mundo. Segundo ele, a iniciativa também ajuda a orientar a manutenção do sistema a seguir melhorias. Os gastos com o sistema de ventilação, com as condições de trabalho, são importantes e deveriam ser levados mais a sério. Especialistas destacam que esse conjunto de dados, juntamente com experiências de campo, permite o dimensionamento correto dos sistemas. Como isso é possível? Evitar equívocos como o de dar uma empreiteira que deve uma obra de túnel embargada recentemente em função da baixa qualidade da ventilação e da alta temperatura na frente de escavação. Bom, isso foi uma empreiteira que teve no Rio de Janeiro, que estava fazendo um túnel e teve a obra embargada por causa do sistema de ventilação deficiente. Chega uma fiscalização, a documentação estava toda ok, mas na prática não estava nada ok. Aí a obra foi embargada e passou, está fazendo agora, se não me engano, agora 2 meses parado por conta disso. Supressão de ruídos, né? Ou seja, retirada de ruídos. A legislação que determina parâmetros de qualidade de ventilação no interior de obras subterrâneas, quando não há leis específicas, as construtoras e fabricantes de equipamentos adotam normas, boas práticas, também estipulam os níveis máximos de ruídos admissíveis nesse ambiente. Bom, é sabido que todo equipamento hoje, ele tem os níveis de ruídos máximos, né? Estampados no próprio equipamento, no manual vem dizendo, não sei se vocês já olharam aquele sinalzinho de DBI, que diz lá 70 decibéis ou 120 decibéis, a depender do equipamento, 130, 90, está entre 70 a, no máximo, 110 decibéis. Quando passa de 110 decibéis, já é tido um equipamento com barulho, com ruído muito alto e precisa de protetor auricular. Por esse motivo, os sistemas de ventilação contam com dispositivos para supressão de ruídos, geralmente com o uso de silenciadores e abafadores, que aqui nós chamamos de atenuadores, né? Além de abafadores, atenuadores. É colocado entre o ventilador e o duto de tubulação para que o ventilador absorva o impacto, né? O barulho, os ruídos, e não seja mandado para a região ali. Geralmente, a Maduce, a italiana GIA, acopla essa tecnologia aos ventiladores no processo de fabricação do equipamento. Os fabricantes dessa empresa, a Maduce, ele ele só vende ventilador com atenuador, com abafadores de ruído. Ele não tem, no escopo dele, ele não vende ventilador para mineração subterrânea sem abafador, só vende com abafador. Então, já é de fábrica já o abafador de ruído deles. Cada fabricante tem uma especificação e alguns adotam silenciador com o mesmo diâmetro do ventilador, o que não é muito eficiente. Avaliar o diâmetro
do abafador ele deve ser um pouquinho menor do que o diâmetro do ventilador, para que ele consiga apertar ali, comprimir ali esse ruído e possa canalizar ele para um determinado local. Se você coloca o ruído, o abafador do mesmo diâmetro do ventilador, do mesmo diâmetro do tubo de canalização, não vai ter tanta eficácia assim de abafar esse ruído. Então o abafador deve ser menorzinho, um pouquinho, coisas de milímetros ou podendo chegar até centímetros, vai do tamanho da sua ventilação. De acordo com o especialista, a empresa específica, o uso de supressor de ruídos com no mínimo 1,5 vezes do diâmetro do ventilador. Também destaca um acessório chamado de super silenciador, que pode ser adicionado ao ventilador. O super silenciador, pessoal, é um acessório que é colocado, que são camadas de um material bem parecido com lã, mas não é lã. Ele dá a ideia, quem manuseia ele, dá a impressão que é uma lã, mas não é lã, é um acetato. Ele é colocado no corpo do ventilador para que ele reduza o ruído, né? É muito pouco utilizado aqui no Brasil esse tipo de material. O dispositivo é recomendado para escavações de túneis em áreas densamente habitadas, como a construção de metrôs ou em grandes centros urbanos, por exemplo. Os super silenciadores podem se tornar um recurso quase obrigatório em estações de ventilação próximas a prédios e residências, se for o caso de um sistema de ventilação onde seja área habitada, né? Tem que ter um super silenciador para que as pessoas que convivam ali não sofram tanto com o barulho ensurdecedor de um ventilador. A tomada de ar também gera barulho e por esse motivo é dotado de componentes em formato de sino nessa parte do sistema para melhor absorção de ruídos durante a captação de ar. Esse equipamento conta com uma tela em forma de aspiral para a proteção dos ventiladores, que costuma ser retangular. Nos sistemas de demais fabricantes dotados de arames, uma circunferência, isso reduz o consumo de metal e gera menos assobio quando o ar passa pela tela. Alguém já observou quando se liga, ao startar um ventilador, que ele dá um assobiozinho? É a passagem do ar pela tubulação. Esse sistema que eu estou falando aqui, que eu acabei de falar com vocês aqui, ele é justamente para tirar esse assobio e não gerar tanto impacto para a ventilação. Explica Schneider, da ABC, que os dispositivos para supressão de ruídos são parafusados na entrada dos ventiladores. Alguns fabricantes incorporam silenciadores do corpo do ventilador que permitam diminuir os ruídos induzidos na carcaça dos equipamentos. Se o projeto contempla grandes vazões, especialistas destacam que é possível utilizar variador de velocidade para diminuir a rotação e, consequentemente, o nível de ruído. Trata-se de uma alternativa para reduzir custos e adequar a vazão às reais necessidades ao longo da abertura de um túnel. Orlando Becker, por sua vez, informa que os elementos usados como abafadores devem ser fabricados com materiais não cancerígenos. Em função disso, produtos como lã de rocha não devem ser usados, mesmo que estejam protegidos. A proteção pode se deteriorar e as fibras desse material serão bombeadas junto com o ar fresco para os pulmões dos trabalhadores, vindo a ocasionar assim células cancerígenas, né? Especialistas acrescentam que recentemente a empresa reformou o sistema de ventilação, cujo problema era justamente o de vazamento de lã de rocha. A reforma foi feita às pressas, pois havia risco de embargo da obra. Eles completaram a reforma imediatamente, né? A fonte que eu retirei isso aqui é essa que está aqui embaixo, aqui, www, revista TM. É uma revista gratuita que fala de mineração. Quem quiser depois pode copiar o site aqui e baixar a revista, e você vai ficar recebendo todo mês dicas sobre mineração. Eles têm até cursinho de mineração em inglês para você falar
normatizações técnicas em inglês. Né? É muito boa a revista. Aconselho que baixem para vocês acessarem depois. Equipamentos utilizados em ventilação de minas e túneis. Jatos ventiladores axiais definitivos para alta temperatura. Conhecidos como jatos ventiladores, esses equipamentos são instalados permanentemente em túneis rodoviários, metrôs, áreas subterrâneas e onde há circulação de pessoas. Esses ventiladores são direcionados 100% de inversão, ou seja, tanto faz aspirar quanto exaurir, né? Tanto insuflo como vou exaurir a massa de ar. Com pás fabricadas em liga de alumínio, sensores atenuadores de ruído, grades de proteção e suporte para fixação de teto. Possui certificado F400, segundo a norma EN de 12101/3, suportando temperatura de até 400 graus centígrados de operação, sem comprometer a sua estrutura ou rendimento durante suas 2 horas. Jato ventilador axial, bem utilizado em ventiladores definitiva, permanente, túnel rodoviários, metrôs, ferrovias, subterrâneo, alta temperatura, incêndios e exaustão de fumaça. Então é um ventilador bastante utilizado e é o ventilador que vocês vão se identificar com ele aí. É o que utiliza na mineração aí. Olha a criança aí. Tem uma foto dele aí. Essa caixinha azul aí no meio dele aí é o sistema de rotor, né, onde comanda todo o sistema de movimento das paletas. Olha um corte em 3D dele aí, onde tem o sistema de ventilação com rotor, o motor lá atrás e as canaletas de circulação de ar. Olha aí um túnel. Foto de um túnel, uma saída de ventilador com as paletas. Oi? Axial. É o axial, é. É o axial aí. Um túnel aí, feito a ventilação. Detalhe aí, não sei se alguém observou, as passarelas aí que são suspensas, né? Nada de circulação humana por a via do túnel. Todo mundo que vai transitar a pé dentro da mina é nessas passarelas aí que vai transitar, pessoal. Túnel, jato de ventiladores axiais definitivos para alta temperatura. Essas são aquelas tabelas que eu falei para vocês ontem, que eu ia postar umas tabelas para vocês, né? Essas tabelas aí são de conversões, né? Fluxo de ar, mínimo e máximo, empuxo, mínimo e máximo, velocidade, metros por segundo, potência nominal do motor, mínima e máxima, velocidade de rotação em RPMs máximo e diâmetro em milímetros. Né? Então essa tabelinha aí, de cada ventilador que eu apresentar aqui, tá essa tabelinha aí, depois na outra aula, depois vocês podem salvar, ou quem não conseguir salvar, me pede depois que eu envio para vocês, ok? Ventiladores e sistemas para escavação e abertura de túneis. Seguindo a mesma linha de projeto dos ventiladores de mineração, esses equipamentos são mais robustos e projetados para condições extremas de operação, muito comum nos canteiros de obra. Eles favorecem a extração do ar contaminado, produzido pelo funcionamento dos equipamentos mecânicos e pela detonação da subterrânea. Ventilador axial, escavação, obra de túneis, construção civil, rodoviário, metrô, trem, ferrovias, subterrâneo, minerações subterrâneas e escavações. Então, todas essas finalidades para um ventilador axial, ele pode ser instalado que ele vai atender. Olha um outro sistema de ventilação aí, né? Com um ventilador instalado fora da mina, mandando ar puro para dentro da mina. Olha aqui a outra tabela de ventilador para escavação de abertura de túnel, né? Os mesmos itens descritos aqui na tabela.
para vocês guardarem depois, que posteriormente vocês vão utilizar essas tabelas. Um dia vocês vão dizer, bem que o Dionísio me falou que essas tabelinhas a gente usa. Ventiladores principais, desenvolvidos para a realidade da mina, são mais robustos, garantindo maior durabilidade, mesmo nas condições mais adversas. Projetados, são capazes de customizar e adequar a nossa permanência e as condições específicas da área em um local de maior nível de exposição e poeiras, névoas e gases. Os ventiladores principais podem ser fornecidos isoladamente ou dentro de um sistema ventilador axial. Os ventiladores eles podem ser ventilação principal, subterrânea, mineração, né, e túneis. Olha o sistema de ventilação aí, ventilador novamente. Olha que o atenuador aqui, né, ele tem o atenuador aqui, ó, para que não gere bastante ruído. E tem um aqui na saída também. Então são dois atenuadores esse ventilador tem, esse grupo gerador tem, né? Olha outra foto aqui, de ventiladores também. E olha um corte 3D dele aqui feito em divisórios, né? Onde nós temos aqui motor, eixo, rotator, paletas giratórias ou hélice, como queiram chamar, né? Que é isso aqui que o mouse está girando aqui em cima aqui. Para quem não sabe, aqui é o atenuador. E aqui tela de proteção, para que ninguém meta as mãos e venha se machucar. Olha o corte do atenuador aqui, onde ele tem um abafador, né, que ele pode zerar o ruído também, só que vai zerar também a circulação de ar. Aí é um comando elétrico que faz isso aí, um sensor que vai fazer isso aí. Alguns ventiladores são dotados com esse sistema, a maioria não. Olha aí mais uma tabela aí para vocês guardarem para fazer as conversões. Nos cálculos vocês vão precisar dessas tabelas. Ventiladores secundários. Desenvolvidos para a realidade das minas, os ventiladores são mais robustos, garantindo maior durabilidade, mesmo nas condições mais adversas. A estrutura reforçada das pás, com proteção no bordo, de ataque e fabricados em material composto, sistemas de lubrificação automáticos e bocal de entrada aerodinâmica. São algumas das características que diferenciam dos demais equipamentos, né? É o ventilador próprio para a ventilação secundária. Olha um exemplo dele aí. Ah, Dionísio, e qual a diferença? Vocês conseguem perceber a diferença aí do primário para o secundário? O secundário ele é um pouquinho menor do que um ventilador primário, porque ele trabalha menos, ele pega menos carga do que o primário. Olha como ele trabalha, olha o grupo gerador dele aqui, o grupo motor rotator, né? Onde gera a massa de ar, a corrente de ar que vai ser deslocada, junto com o atenuador aqui embutido já. O atenuador dele já vem embutido. Olha mais uma tabelinha aí para vocês. E vamos dar continuidade. Vinivento, tubos de ventilação em PVC. Tubo ou duto de ventilação para mineração subterrânea, túneis rodoviários, ferrovias e galerias, utilizando na injeção ou exaustão de ar, compatível com diversos modelos de ventiladores axiais, atentando as mais para variedade de solicitações de pressão de trabalho. Características: material: laminado reforçado de PVC ou lona de PVC com tecidos de fios de poliéster de alta tecnicidade e revestidos em ambas as faces por filme de PVC com aditivos. Tamanho: vários tamanhos, com diâmetros de 0,30 metros a 2,20 metros de comprimento, em lances de 10 metros ou 20 metros, dimensões especiais sob consulta. Formatura: tubo padrão, bifurcação em Y, estruturado com aspiral metálica, derivação à esquerda e à direita,
geminando a volato e etc. Vários tipos de conexões entre módulos. Nós vamos ver algumas imagens de conexões aqui. São aquelas emendas ou as derivações, quando eu quero abrir o sistema de ventilação duplo, onde eu mando um duto para a esquerda, um duto para a direita, ou que os dois sigam paralelos. Né? Acessórios, alças de sustentação, de metro em metro, kit, reparo, manual de instalação, operações, manutenção e conservação. Vantagem: lona de PVC, confeccionada com material de alta resistência, durabilidade e impermeabilidade, material leve, maleável e de fácil manuseio e transporte. Solda eletrônicas de alta frequência, garantindo total impermeabilidade e resistência. De fácil instalação e versátil, pode ser instalado na horizontal ou na vertical. Pode ser utilizado para pressão positiva ou negativa, apenas modelos infraestruturados. Possibilidade de reparo com manutenção feita em campo de forma simples e rápida. Então, o duto Sansui, o chamado Sansui, né, que Sansui, na verdade, é a marca do fabricante, o nome técnico é duto de ventilação. Né? O duto de ventilação, ele nos oferece um sistema de recuperar ele, né, de manutenção mais prático, mais rápido, pode ser feito até no local mesmo. Existem equipamentos apropriados que fazem cola e soldagem desse material, ar quente, né? E pode ser feito no local de trabalho, sem que haja necessidade de retirar o pano, levar para fora da mina, fazer a limpeza e efetuar. Na própria mina, no próprio local de trabalho, pode ser feita a soldagem desse duto e ele volta a ficar operante novamente. Algumas imagens aqui de dutos de ventilação, né, de mina subterrânea, a céu aberto o ventilador a céu aberto mandando para dentro da mina. Dutos rígidos, né, desde mangotes e tubos de 100 também. Curvaturas, né, as curvas para dar forma a galerias, e a tubulação, que o pessoal chama de mola, né, o Sansui de mola, como chamam aí na mina, que ele é fácil porque na hora do desmonte você só encolhe ele, protege ele na galeria mesmo e pode desmontar. Terminou o desmonte, só puxa ele de volta e coloca lá no local. Ele é bem simples o manuseio dele, porém é o triplo do preço desse outro aí. Alguns engates de curva, né? Sistemas de curva. Aqui bolsão de ar para em minas muito quentes, em minas onde os sistemas de ventilação são deficientes, tem esses bolsões de ar aqui que são tipo câmaras de refúgio, onde o colaborador entra ali, tem 1 minuto de descanso e depois retorna para a operação. Vai de cada empresa, aí é o tempo para descanso que ela permite. Influências de configuração espacial de desempenho de ventilação. A zona central, caracterizada pelo plano diretor de 1977, apresenta como configuração especial uma massa edificada de até 7 metros de altura, visto que a taxa de ocupação em 2 primeiros pavimentos é de 100%. A partir de 7 metros de altura, esta massa é edificada e recuada, ocupando o máximo de 66% de projeção dos 2 primeiros pavimentos, fazendo com que, naturalmente, a partir de 7 metros de altura, a volumetria permita que os ventos permeiem a mina, renovando o ar da mesma. Ou seja, se eu tiver uma mina muito alta, eu não vou ter uma corrente de ar suficiente para fazer a ventilação. Eu vou ter que ter poços de ventilação. E só através desses poços que o ar chega para fazer essa troca de temperatura, troca de foliculagens e de particulados. A liberdade de escoamento do ar permeia a mina, proporciona que um número expressivo de fachadas por suas pressões positivas, permitindo a renovação do ar no interior das edificações, já que o escoamento de ar é rígido por diferenças de pressão. Ventilação por intermédio de poços. Na tipologia das zonas central, existem uma maior recorrência de edificações comerciais.
Essas tipologias algumas vezes proporcionam andares fragmentados, como várias unidades comerciais. Bom, esse aqui ele fez ele citou aqui como se fosse uma edificação, né? Mas trazendo para o nosso dia a dia. Eu deixei aqui para postar para que a gente pudesse analisar, trazendo para o nosso dia a dia. Na tipologia da mina, né, existe uma maior recorrência de galerias, né? Essa tipologia algumas vezes proporciona níveis e subníveis fragmentados com variações e unidades de trabalho, onde as pessoas estão inconstantemente entrando e saindo, né? Então, a fragmentação dos subníveis faz com que seja necessária uma maior área de exposição ao exterior, caracterizado por fechamento. A tipologia encontrada na zona central muitas vezes possui dispositivos que aumentam a área de exposição do exterior. Dispositivo este identificado como poço de ventilação e iluminação. São identificados os dois tipos de poços, são eles: central e lateral. Os poços centrais são caracterizados pela subtração de uma massa edificada no interior da sua edificação. Os poços laterais, caracterizados também por uma subtração da massa edificada, porém nas fachadas laterais das edificações. Alguém lembra que foi feito um poço de ventilação na mineração Caraíba, tem alguns anos já, e foi mal dimensionado, mal projetado, e esse poço ele foi feito em um antigo riacho, tinha algum tempo que não corria água. E aí aconteceu que o período chuvoso chegou, a chuva foi boa na região e acabou inundando a mina. Alguém lembra dessa história aí? Vocês devem lembrar. Pois é. Foram quilômetros de galerias inundadas, um prejuízo de alguns milhões, equipamentos ficaram submersos, painéis energizados perderam, queimaram, teve que cortar a energia da mina às pressas, retirar o pessoal da mina às pressas, equipamentos ficaram lá embaixo que não deu tempo de tirar, então foi alguns milhões de prejuízo, né? Por conta de um poço de ventilação mal acondicionado, mal projetado, mal planejado e foi feito em um antigo riacho. A área não poderia ter sido feita como poço de ventilação nunca, né? Porque aonde se passa correntes de água, quer esteja extinta ou quer seja perene ou não pode fazer poços dutos de ventilação, né? Porque uma vez a natureza vai recobrar o seu curso, uma vez que ela recobra o seu curso, pode acontecer isso que aconteceu. Inundou foram alguns níveis, inundou uma mina, teve um prejuízo imenso, teve que se parar a produção em alguns dias, e o prejuízo incalculável. Então, muito cuidado na hora de executar um projeto desse, de perfuração, tem que olhar, tem que buscar informações a respeito disso aí, se na área já tinha um riacho antes, se não, se quando chove, se a enxurrada corre para aquele local ali, se corre, ver os meios, métodos de fazer esse desvio. Então tem que se estudar tudo antes, para então executar o projeto. Basicamente, existem duas causas que propiciam a movimentação da massa de ar, tanto no aspecto do contexto urbano, como também no interior da edificação. São elas: a ação dos ventos, a qual caracteriza a ventilação dinâmica, e os gradientes de temperatura, os quais caracterizam a ventilação térmica. Tanto os poços centrais como os laterais podem possuir diferentes conotações no que diz respeito à entrada e saída de ar. Os poços, quando utilizados em tipologias que possuem pilotes, poderão propiciar ventilações às edificações que possuírem aberturas para os mesmos por intermédio da ação dos ventos ou ventilação dinâmica. Já os poços de ventilação situados em tipologia convencional, os quais possuem apenas entrada de ar, podem possibilitar que as edificações com abertura para o mesmo possam ser ventilados por intermédio dos gradientes e da temperatura ou ventilações térmicas. As configurações espaciais na zona central, tanto no aspecto externo como interno, as edificações diferenciam no desempenho do deslocamento da massa de ar. As características do desempenho das ventilações nos dois poços são caracterizados a seguir. Poços laterais.
Os poços de ventilação e iluminação são dimensionados a partir das diretrizes do plano diretor, sendo a mesma dividido em dois grupos, sobre os aspectos funcionais, os quais são primários e secundários. Os primários iluminam e ventilam compartimentos de permanência prolongada, diurna e noturna. Os secundários iluminam e ventilam compartimentos de uso transitório sobre os aspectos morfológicos, podem ser abertos quando estão situados em recuos laterais, frontais ou de fundos, e fechados quando estão situados no meio da massa edificada. No caso nosso aqui, da empresa aqui, ele é primário ou ele é secundário? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe dizer? Os poços primários e secundários. No caso aqui, os primários iluminam e ventilam compartimentos de permanência prolongada, diurna e noturna. Os secundários iluminam e ventilam compartimentos de uso transitório sobre aspectos morfológicos, podem ser abertos quando estão situados em recuos laterais ou frontais, ou de fundos, e fechados quando estão situados no meio da massa edificada, no caso da galeria. É a pergunta que eu fiz. O nosso aí, o que vocês trabalham aí, a empresa que vocês trabalham, ela tem os poços. Você falou que tem rede de ventilação, né? Eles são chamados poços de ventilação. Os poços, eles são secundários ou são primários? Baseado no que eu acabei de falar aí. São secundários, muito bem. Poços primários e secundários são dimensionados pelas seguintes formas. A partir da análise de índices propostos pelo plano diretor, a volumetria característica de ocupação dos lotes faz com que seja mais recorrente. Ou seja, de acordo com a distância que eu vou ter entre esses poços, né, a abertura que eu vou ter desses poços, eu vou ter que fazer uma quantidade maior ou menor, vai ter que ser decorrente ou menos decorrente. De poços desses dados podem ser dimensionados os poços principais e secundários, os quais, a partir do dimensionamento, apresentam as seguintes características. Conforme já caracterizado, observe-se a presença de dois tipos de poços, de iluminação e ventilação no aspecto morfológico, caracterizados no trabalho com o poço central e lateral, os quais são configurados por diferentes princípios de estruturadores. Os poços laterais, já caracterizados anteriormente como subtrações laterais de massa edificada, possibilitam a ventilação natural das edificações, que tem abertura para os mesmos, basicamente garantindo diferenças de pressão a partir da ação dos ventos. Dependendo da posição da planta na fachada que possui poço em relação à diferença dos ventos, esse gradiente de pressão serão maiores ou menores. Grande parte das vezes esses poços laterais podem estar em zona onde o escoamento não é laminar, caracterizando zonas de turbulência. As zonas de turbulência você sente o vento querer lhe levar mesmo, é uma ventilação muito forte, ela não tem atenuador para o vento, e ele chega forte e passa levando tudo que está próximo ali. Intensidade da turbulência, a qual depende da rugorosidade das rochas, vai determinar a intensidade e escoamento interno das galerias. Não há distinções entre os dimensionamentos dos poços secundários, abertos e fechados, ou seja, central e lateral. O mesmo não ocorre com os poços primários, que possuem dimensionamentos diferenciados para poços centrais e laterais, conforme já caracterizados. No caso dos poços centrais, é verificada uma ventilação mais efetiva, proporcionando pelo gradiente a temperatura, já que os poços, em decorrência das reduzidas dimensões, recebem radiação solar direta em períodos reduzidos do dia. Logo, a temperatura do poço pode estar até 4 graus centígrados menor que a temperatura externa da mina. Esta diferença de temperatura pode gerar diferenças de pressão, as quais podem gerar ventilação natural no poço, criando uma pressão negativa que pode possibilitar a renovação do ar dos compartimentos que possuem aberturas para o mesmo poço.
Conclusões. Para analisarmos efetivamente o comportamento da ventilação natural em uma mina, é necessário, primeiramente, estudar a influência da configuração espacial como um todo. Quando fala de configuração espacial aqui, pessoal, não é do espaço, não. Fala espacial aqui com relação ao espaço onde você vai trabalhar com a massa de ar. No contexto do clima local, detende-se apenas na abordagem do estudo de desempenho de ventilação natural, configuração proposta pelo plano diretor para a zona central, possibilita coeficiente de permeabilidade, a mesma, facilitando a ventilação dinâmica, a qual caracteriza maior gradiente de pressão. A preocupação dos códigos de obra e planos diretores não deve centrar-se apenas em dimensionamento de esquadrias e postos de ventilação, mas basicamente na permeabilidade da configuração espacial frente ao escoamento, como também na permeabilidade interna das edificações, que hoje não é mais questionado. Com relação ao dimensionamento dos postos de ventilação, algumas considerações podem ser feitas. Os postos laterais, os quais proporcionam a renovação do ar dos ambientes, que possuem abertura para os mesmos, basicamente por intermédio da ação dos ventos ou ventilação dinâmica. Poderiam ter suas dimensões aumentadas e que caracterizam um maior gradiente de pressão, proporcionando um número de renovação de ar maior para os ambientes. Esse maior gradiente de pressão ocorrerá tanto em fachadas com pressão positiva, como também em fachadas com pressão negativa. No caso dos nossos postos de ventilação central, um aumento no dimensionamento dos postos pode prejudicar o rendimento do mesmo, já que é naturalmente devido ao fato de aumentarmos a área dos postos, haverá uma exposição maior dos planos internos e das fachadas, que possuem aberturas para o poço. A radiação solar direta, consequentemente, a diferença de temperatura entre o poço e o compartimento interno das edificações. O ar exterior será menor, proporcionando um menor gradiente de temperatura, logo um menor escoamento. Existem algumas estratégias bioclimáticas que podem aumentar consideravelmente o rendimento dos poços, tanto no caso de poços que possuem entradas e saídas de ar com pilotes, os espaços apenas com entradas de ar convencionais. A torre de vento, no caso dos poços que possuem apenas entradas de ar, possibilita uma geração diferenciada de pressão maior a partir do aproveitamento das ações dos ventos, o que normalmente não ocorre em poços convencionais. Já que nesse caso a entrada dos mesmos situa-se em zona de pressão negativa. Nos climas úmidos, conforme já caracterizados anteriormente, que há necessidade de ventilação. É constante nesse sentido os postos de ventilação e iluminação têm uma importância vital para o tema ventilação natural, portanto, é necessário que sejam buscadas novas formas de melhorar o rendimento dos mesmos. Bom, esse tipo de estratégia aqui é nada mais nada menos que uma torre de ventilação canalizada em um poço, né, onde essa torre ela vai estar buscando determinada altura. Uma torre, claro, ela vai estar oca, ela vai buscar a altura e vai canalizar todo o vento que passar por ela ali, vai canalizar em direção ao poço, vai aumentar assim a disponibilidade de massa de ar nesse poço. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Fica à vontade, mano. Sim. De exaustão. Ficam fixos. Fica lá em cima do céu aberto, lá acima da Jabuticaba, né? 1910. Pronto, para que haja esses ventiladores, eu preciso que a área seja toda isolada, não pode ter passagem nenhuma de animal nenhum, né? Nem pássaro pode passar.
na área, eles têm que estar totalmente isolados para que não haja passagem de animais, nem pássaros, nem pessoas, né? E aí só então eu posso confeccionar esse tipo de ventilação, que é para exaustão, na verdade, né? Eu vou exaurir, vou puxar esse ar de dentro da mina para jogar para fora o ar viciado, o ar contaminado. Ele vai vir para cá, para fora da mina, vai fazer a troca e vai descer novamente para o outro sistema de ventilação, que não seja o mesmo ar, mas ele vai retornar mandando ar limpo e puro lá para dentro da mina. Dúvidas? Quem chegou por último aí que faltou na lista de presença, por favor. Flex. Deixa eu achar flexionando aqui, como diz Damari. Ele tentou participar. Vamos ver. Clécio Gomes Brito, né? Ok, mais alguém? Bom, pessoal, então segunda-feira nossa... Fala. Botei, tô lhe vendo aqui, Flex. Já botei presente aqui. Essa prova aí eu vou discutir ainda com o CETEC, né? Como é que nós vamos fazer aqui, para eu poder pontuar vocês. Essa atividade, o cálculo que eu passei não é valendo ponto não, é só a nível de curiosidade para vocês mesmos efetuarem. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Não, então um forte abraço, uma boa noite, bom final de semana a todos, até segunda. Segunda é a nossa revisão, ok? Para você também, Damares. Boa noite. Sextou. Boa noite.